Gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre, sou pastor aqui na Igreja Hangar. Sei que eu tenho essa carinha de novo, mas você é bem-vindo à pior igreja de Lajeado, pior pastor de Lajeado, as piores pessoas de Lajeado estão aqui. Essa igreja é para pessoas quebradas mesmo, pessoas que precisam de Deus. Nós estamos numa série chamada A Vida no Evangelho. A vida no lar, desculpa. Como o Evangelho transforma nossos relacionamentos. É um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Nós somos uma igreja extremamente simples. Nossa estrutura é simples. Nós lemos um salmo, cantamos, oramos, pregamos a palavra, cantamos de novo. Então, sinta-se à vontade em nosso meio. Você é bem-vindo aqui. Vamos abrir então nossas Bíblias. Lá no livro de Efésios, a gente está há 4 semanas nesse livro. Efésios fica no Novo Testamento. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. A gente vai ler junto aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre criação de filhos. E por que isso importa. Tá? Eu vou abrindo aqui também. Efésios fica lá no Novo Testamento. A carta de Efésios escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Você pode deixar aberto no capítulo 6. O capítulo é aquele número maior, né? E a gente vai ler do versículo do 1 até o 4, que são aqueles numerozinhos menores. Vamos orar primeiro? Pode ser? Senhor Deus, obrigado pelas pessoas que estão aqui essa noite. Tu trazes todas aquelas que Tu querias que estivesse aqui, Senhor. Te agradeço por esse tempo. Eu peço que os meus irmãos tenham paciência comigo também. Que eu possa falar com clareza para eles. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre mim para também comunicar a Tua palavra aos meus irmãos, Deus. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Comece imaginando você indo no supermercado com seu filho. E aí, ele está tão querido, tão comportado dentro de um carrinho ali. E ele está, papai, papai, conversando com você. Uau, tudo ótimo, né? De repente, ele viu um chocolatinho dos Minions. Era o ponto fraco. Aí ele começou, me dá, eu quero esse chocolate. Daí tu, filho, calma, fica calmo. Não, pai, se joga no chão, joga a prateleira, joga tudo pra cima. As pessoas ficam te olhando, tu fica assim, meu Deus, quem é o pai? Quem é o pai dessa criança? Por favor, vem à frente aí. Todos os pais passam por isso, todos aqueles que vão ser pais passam por isso. Tem uns que já passaram mais vezes por isso, né? Quando se tem mais filhos, se passa mais vezes por isso. Mas isso, a gente passa por essa situação todo dia. O que fazer? Bater? Não bater? Chamar atenção? Se eu bater na frente de todo mundo, o que as pessoas vão dizer? Nós vivemos um tempo muito complicado para ser pai. Vou dar um pouquinho mais de volume aqui. A gente vive num tempo muito complicado para ser pai e mãe, né? Há pouco tempo atrás nós vimos um caso de um padrasto que matou o filho a pancadas. E se dizia crente, né? Cristão. E defensor da palmada. Nós precisamos bater. Ele batia mesmo, né? Então nós ficamos nessa dicotomia. O que é o correto? Nós precisamos bater é o correto, disciplinar fisicamente é o correto. Bater não é o melhor nome, né, para o que a gente vai falar aqui essa noite, mas a gente pode disciplinar fisicamente. Umas palmadas são saudáveis. Existe uma forma correta de você disciplinar os filhos, de você ensinar os filhos? A verdade é que nós estamos fundamentando nessa série desde o primeiro encontro. Primeiro, Deus é o criador da família. E Ele, como criador da família, Ele dá as regras de como a coisa funciona. É assim que funciona. Eu brinquei com vocês aqui, é como o Uno. Quando eu jogava Uno, não sei se já jogaram Uno, aquele jogo de cartas. Eu estava jogando com a Jaque, com os amigos, de repente eles vinham com uma regra louca. Eu, não, mas isso aqui está errado. Eles, não é a regra. Eu falei, sim, mas a regra muda toda hora, então é atualizada constantemente. E às vezes parece que sobre a família, a gente está sempre buscando uma nova atualização de como constituir nossa família, como criar nossa família, como educar nossos filhos. Porém, existe uma fórmula muito antiga já, descrita na Bíblia,
de como educar os filhos. Se nós acreditamos que Deus é o criador da família, nós precisamos acreditar que Deus sabe a melhor forma de educar uma família ou criar os filhos. Então, o evangelho, ele não é só uma mensagem que nos salva, mas uma mensagem que é aplicada em cada área da vida humana. Nós estamos falando nisso aqui há exatamente 4 finais de semana. Primeiro, como a família é constituída, depois o relacionamento do homem. Falamos semana passada do relacionamento da mulher dentro do lar, e hoje queremos falar um pouco sobre filhos. Então, se o nosso cristianismo, se a nossa fé, se a nossa crença em Jesus, ela não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, então ela é inútil. Se a fé que eu digo ter em Jesus não é capaz de mudar a forma como eu trato a minha esposa, como eu trato meu esposo, ou como eu crio meus filhos, essa fé é inútil. Pode ser jogada fora, pode ser totalmente descartada. Porque o principal núcleo de uma casa e de uma sociedade é a família. E a família tem sofrido ataques extremos, tanto de ideologias quanto de cultura. Nós vivemos na decadência da família. Nós estamos numa era que pets, não falando mal de pets, porque eu tenho um gatinho e um cachorro, né? Mas pets, eles são colocados em contraponto com bebês. Já repararam isso? O Brasil, alguns dados. O Brasil é o 2º maior país do mundo em pets. A população de pets que moram em casa, obviamente, são mais de 55 milhões. Fora os que vivem na rua, né? O mercado dos pets, para quem gosta de investir, cresceu 3% ano passado, cerca de 1 bilhão. Ano passado ele atingiu a marca de 34,5 bilhões de reais, investidos só no mercado do pet. Gato, cachorro, tartaruga, cobra, sei lá o que, lagartixa. Lagartixa tem um monte, né? Essa aí é bom de ter em casa, come as moscas, uma maravilha. Em contraponto, nós vemos de 2005 para cá a diminuição de 10% das famílias que têm um filho. Ou seja, de 2005 para cá, 10% dos casais menos têm filho. Então nós estamos vivendo nessa era em que filhos é considerado um atrapalho na tua vida. Olha só, a Ingrid Newkirk, que é a presidente da organização por tratamento ético de animais em testes farmacêuticos, então ela é a organização mundial, ela preside essa organização, ela diz o seguinte: gatos não são mais que pássaros, e pássaros não são mais que cachorros, e cachorros não são mais do que bebês. Forte isso, né? Hoje em dia, é possível você ser punido com mais severidade por matar um animal do que você matar um bebê. E é punido com mais severidade. É interessante que, visando destruir a família, o feminismo e as ideologias de feminilidade mais extremas, né? Eu falei para vocês que o feminismo não é de todo ruim, ele é bom também em algumas coisas, mas o feminismo extremo tem pregado 2 coisas. Primeiro, que a mulher ela pode ter sexo à vontade através de métodos anticoncepcionais. Então, a valorização do anticoncepcional, na verdade, é o quê? Para que a mulher não engravide e tenha a vida dela ativa sexualmente. Mas, em contraponto, se ela engravidar, a segunda vertente diz o quê? Você faça um aborto. É simples. Você aborte uma criança e você resolve o problema. Então, nós vivemos num mundo em que, ao mesmo tempo, a nossa sociedade está lutando para que as baleias não sejam caçadas pelos chineses, e os mesmos ativistas são a favor que bebês sejam mortos com uma tesoura dentro de um útero de uma mulher. Então nós vivemos uma sociedade louca. Nós vivemos uma sociedade que comemora o achado de uma bactéria em Marte, mas comemora que uma mulher tem o direito de matar uma criança. Loucos esses dias, né? A verdade é que o pecado afetou a nossa visão sobre filhos. O que é o pecado? O pecado, a gente falou aqui, vou fundamentar de novo com vocês. O pecado nada mais é do que um crime cósmico. Quando no Éden Adão peca,
ele comete um crime contra a lei de Deus, nesse aspecto. E todo crime merece ser punido, e vai ser punido. Eu vou explicar um pouco para vocês mais para frente. Todo criminoso merece ser punido. Uma sociedade que não pune um criminoso é o quê? Uma sociedade injusta. Então, um Deus que não pune um criminoso, ele é o quê? Um Deus injusto. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas nós vivemos nessa sociedade afetada pelo pecado. E aí nós ouvimos o seguinte: egoísmo. Você vai estragar a sua carreira. Ah, se você tiver filho, bah, mulher, você vai estragar a sua carreira. Bah, cara, tu queria fazer uma viagem, comprar aqueles memes, né? O cara lá na frente do freezer, assim, hello darkness, my old friend, segurando as fraldas aqui, como se estivesse acabando a vida dele, né? Ah, se você engravidar, você vai estragar a sua carreira. Ah, meu Deus, pensa nisso. A pessoa diz, eu estou grávida, bicho, já era. Egoísmo é um outro nome para isso. Tem um outro nome também para preguiça, quer ver? Você nunca mais vai poder dormir direito. Ah, tá louco. Se você ter filho, perdeu o sono. Isso é um outro nome para quê? Para preguiça. Só deram um outro nome. Tem um melhor ainda. Um outro nome para avareza. O filho dá muito gasto. Ah, tu não sabe o que tu vai gastar em fralda. Tu tá louco. Não tenha filho porque isso vai dar muito gasto. Então o pecado nos afeta a forma que a gente enxerga como ter filhos. E por que ter filhos? E as pessoas estão constantemente falando isso para nós. Você engravidou de um, você engravidou do segundo. Meu Deus, é uma fábrica? É esteira? É uma linha de produção, né, Jefferson? O que é isso? É o segundo filho recém. Engavetou o terceiro e vai dizer, tá fazendo um time de futsal? Quantos mais você vai querer? Por quê? Porque o pecado afeta o nosso coração de tal forma que a gente começa a ver a criação de filhos como egoísmo, a ver a criação de filhos como avareza, a ver a criação de filhos como preguiça. E o pecado modifica a nossa visão sobre como é a família e sobre a bênção que é ter uma família. Primeiro, crianças são uma bênção de Deus. Às vezes eu sei que pode não parecer, Johnny. Pode não parecer. Eu sei, você olha para aquela criança e diz, não, essa criança não é uma bênção. Isso aí é o escolhido, aquele filme que o guri encarna o diabo. Não é verdade. Isso aqui tem coisa errada. Essa criança não pode ser, mas ali é uma bênção. Gênesis 1, 26 e 27. Quando Deus cria o homem lá no princípio, Deus diz para Adão e Eva, multipliquem-se, ou seja, façam filhos, tenham filhos. Então, quando Deus criou o mundo, Ele ordenou que Adão e Eva tivessem filhos. E muito provavelmente Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, antes do pecado. Muito provavelmente. Então, ter filhos é uma bênção de Deus. Olha o que o Salmo 127 vai dizer, que os filhos eles são herança do Senhor. Então os nossos filhos Deus considera como se fosse dele, como se fosse uma herança dele, como se fosse uma propriedade dele, algo que Deus toma para si. E não só isso, o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele abençoou as crianças. E Jesus parece que vivia numa sociedade parecida com a nossa, porque os apóstolos disseram assim, não vamos importunar Deus com essas crianças aqui, deixa ele ali. E Jesus fala, não, deixa vir a mim. E a nossa sociedade constantemente quer empurrar as crianças para Deus, mas não para ser abençoados, mas através da morte, através do aborto. As pessoas enxergam a criança como uma maldição. E que triste isso. Que triste isso. Mas o Evangelho nos mostra o contraponto disso. Primeiro porque Jesus, ele é o Deus Filho. Interessante isso, né? Nós falamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele é Filho de Deus. Jesus mesmo representa essa figura filial, que os nossos filhos, de certa forma, têm um relacionamento parecido com o de Deus. Nós temos um relacionamento parecido com Deus, com o Filho Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E não só isso, Deus envia o Filho dele para morrer em nosso lugar. E eu desenvolvi um método muito bom
para explicar o que é evangelho. Modéstia à parte, se chama método crer. Todo domingo eu falo isso, o pessoal já está decorando. Quero ver se decoraram. Vamos lá. Por que método crer? Porque é um acróstico. C de criação. Deus criou o mundo perfeito. Essa é a verdade. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: tudo é muito bom, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Mas algo aconteceu que o mundo que você vê hoje não é perfeito. A pessoa bate o carro na traseira do outro, ele saca uma arma e mata ela. Você já viu isso nos noticiários? De repente, o seu animal de estimação invadiu outro pátio, o teu vizinho deu veneno para ele. Ou, para obter vantagem, alguém mente. Ah, mas Deus não criou o mundo perfeito? Sim, criou o mundo perfeito. Mas aconteceu uma quebra nisso, que a gente chama de queda na teologia. O que é a queda? É o ato de desobedecer a Deus. As pessoas ficam pensando muito: ah, maçã, era uma maçã, era o sexo, o que era que aconteceu que Deus proibiu que Adão comesse? Era uma fruta, gente. Talvez uma fruta bem ruim, um kiwi. Deus não queria que ele comesse um kiwi. Deus fala para Adão assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos uma. No mundo de sim, Adão tinha um não. E ele come a fruta que ele não deveria comer. Ele desobedece. Na hora que ele desobedece, algo acontece ali, há uma quebra grande naquilo. E esse ato dele comer a fruta, nós chamamos de rebeldia. Então, C de criação, R de rebeldia. Dessa rebeldia, o mundo começa a entrar em caos. Doenças, mortes. Um irmão mata outro irmão. Um avô estupra uma neta. Uma mãe acoberta o padrasto de ter matado o filho. As pessoas se matam por nada, as pessoas mentem uma para as outras, as pessoas roubam dinheiro quando elas estão no poder. O caos começa a entrar no mundo. Isso por causa da rebeldia. Mas Deus, Ele olha esse caos e diz assim: eu não vou permitir que essa coisa fique assim. Então Ele lança um E de esperança. Quando ele envia Jesus, e Deus é o primeiro pregador do Evangelho, porque Ele fala para Eva: eu vou enviar um descendente. E a Bíblia identifica Jesus como esse descendente, o Filho de Deus. Deus envia o próprio Filho para morrer em nosso local, para consertar essa bagunça. E Jesus de fato morre, uma das mortes mais sangrentas de todas, mais humilhantes. Um crucificado ficava pendurado naquela cruz. Diante daquela dor, ele fazia xixi, urinava em si mesmo, defecava em si mesmo, ficava nu diante de todos, às vezes sangrava até morrer. Sobre isso Jesus mesmo se submeteu para que ele pudesse consertar essa bagunça. E ele morre por isso. Mas no terceiro dia ele ressurge. A pedra quebra, ele sai da tumba, os soldados se assustam. De repente os discípulos começam a criar coragem. Esses caras que eram medrosos, não tinham coragem para nada, eles começam a pregar. De repente as pessoas começam a morrer, sendo ameaçadas. Vocês confessam que Jesus ressuscitou? Sim, nós confessamos. E eles vão ser mortos no Coliseu, comidos por leões, por ursos, por leopardos. São crucificados, incendiados em praça pública, dizendo que esse Jesus ressuscitou. Diante dessa esperança do Evangelho, Deus nos dá um outro R de resposta. Deus pede de nós uma resposta de fé. Você precisa demonstrar fé nessa mensagem, crer nela, se arrepender dos seus pecados e se voltar a Deus, crendo nele como o único Salvador da história. Esse é o Evangelho. Diante do Evangelho, Deus nos dá o direito de nos tornarmos filhos. João 1,12. Se você quiser, não precisa abrir, eu vou falar para você. O texto de João 1, capítulo 1, versículo 12 diz assim: a todos aqueles que creram no seu nome, Deus deu o direito que eles sejam tornados filhos de Deus, os quais não nasceram de carne nem sangue. Ou seja, não quer dizer que você é filho de crente que você já é salvo. Não nasceram de carne nem sangue, mas nasceram de Deus. Deus faz com que nós nos tornemos filhos de Deus, através do Evangelho. Romanos 8, versículo 29, diz que Jesus é o primogênito de muitos filhos,
dos quais nós todos somos irmãos. O que Deus está dizendo? Que nós nos tornamos filhos através da fé em Jesus. Então, o Evangelho nos torna filhos. Há uma importância tremenda na filiação. Deus quer que nós nos importemos com isso, que nos importemos com os nossos filhos, que nos importemos com as crianças. Jesus é o Filho de Deus enviado em missão. Nós somos filhos de Deus, que temos filhos, que eles serão enviados em missão também. Bom, vamos para o nosso texto lá de Efésios, já falei demais. Vamos ler ele aqui. Efésios 6, versículo 1. Eu vou ler, vocês ouçam. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Desse texto, cujo título aqui na minha Bíblia é O Lar Cristão, Filhos e Pais, Paulo nos dá direcionamento de como criar filhos no Evangelho, que é o tema da nossa mensagem hoje. Primeira coisa, Paulo pede que os filhos obedeçam aos pais, porque isso é justo. E não tem nada mais legal do que você dizer para o seu filho: você não é todo mundo. Ah, pai, mas eu quero fazer tal coisa. Não, você não é todo mundo. Seu filho é seu filho, primeira das coisas. Você tem autoridade sobre ele, você manda nele. Você tem que dizer para ele como ele deve ser. O filho é o filho. Isso é justo o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, isso é o normal. Seu filho é mais novo que você, ele veio de você, ele obedece você. Quando nós somos filhos, nós devemos obedecer aos nossos pais. Quando a gente casa, constitui uma nova família, nossos filhos obedecem a nós. Isso diz muito para nós. Depois eu quero aplicar um pouco melhor sobre isso. Mas diz muito para nós. Primeiro, que o seu filho é o seu filho. Ou seja, você não se intromete na criação dos filhos dos outros. Quando o pai está educando ele, você não vai lá e diz assim: você não faz isso com ele, coitadinho. Está tudo bem, é o teu filho. Você tem direito sobre ele. É a sua autoridade. Outra coisa, o texto manda que os filhos obedeçam aos pais. Essa obediência aqui, ela é necessária por 3 coisas que eu anotei aqui. Primeira delas, a maldição do pecado. Eu sei, pode não parecer, você tirou aquela foto de newborn ali, o teu filho com umas asinhas, com a auréola, assim, tá a coisa mais linda. É um anjinho, eu sei, você olha para ele, é um anjinho. Ele faz aquela fralda carregada, tudo bem, mas é um anjinho. Você olha para ele, é um anjinho, mas ele está tão afetado pelo pecado quanto você e eu. O seu filho está debaixo da maldição do pecado. Isso é a primeira coisa que Paulo faz aqui quando ele diz sobre obediência. É lembrar que nós estamos debaixo da maldição, assim como seu filho, como meu filho também, minha filha. Segunda coisa que faz com que a gente peça obediência, a corrupção. Na filosofia a gente costuma dizer assim: a sociedade corrompe as pessoas. Aí você perguntar: e quem corrompe a sociedade? Quem corrompeu a sociedade? As pessoas. A sociedade é um reflexo de quem nós somos. Mas no meio de onde nós vivemos, os nossos filhos estão afetados pela corrupção do mundo. Estão afetados pela televisão, estão afetados pela Peppa Pig, aquela gordinha que chama o papai de idiota, de boboca. Nada contra ela, tá? Tudo contra ela, na verdade. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando, não leve tão a sério. Mas a verdade é que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo corrupto. As nossas crianças estão constantemente sendo ensinadas, por exemplo, abriu um vídeo no YouTube, você deixou ela olhar no celular, começou lá, vai bate bum bum tan tan. Que isso, cara? Eu botei aqui uma musiquinha para ela ouvir. Sim, já tá uma guria rebolando lá na frente do celular. Nós estamos vivendo num mundo corrupto.
A terceira coisa que faz com que nós peçamos obediência dos nossos filhos: infantilidade. Cara, criança não tem, cara. Criança é um troço que não dá para entender. Eu sei, elas são bobinhas. A Amanda, por exemplo, no banho hoje. A Amanda, ela tem uma particularidade, vou expor ela aqui agora. Ela gosta de tomar banho e às vezes usar o piniquinho durante o banho. Tudo bem, todo mundo gosta de ligar o chuveiro, às vezes ir no banheiro, né? Normal, não precisa se acusar, eu sei que vocês gostam, tá? E aí a gente foi lá, tá, ela tava tomando banho, de repente a gente foi ver, ela tinha tirado o piniquinho de lado, ela tem 3 anos, e ela tava brincando com o cocô. Então as crianças, elas são infantis, elas não têm às vezes noção, aquilo é sujo. Ela vê a tomadinha e parece que tem um imã ali, ela quer botar a mão na tomada. Ela quer descobrir o que vai acontecer se ela botar a mão na porta do carro ali quando está fechando. Então essa é a terceira coisa que nós precisamos exigir obediência dos nossos filhos, é porque eles são infantis. Mas quando a gente fala de obediência, nós precisamos elencar os 5 níveis de obediência que existem por aí. Presta atenção nisso, tá? Eu acabei... Acho que hoje a gente não tinha, né, as notas do sermão, né? Tudo bem, não tem problema. Tá, tudo bem, não tem problema. Se você quiser, depois vai estar disponível no podcast, você pode reouvir isso no Spotify, tá? 5 níveis de obediência. Primeiro nível de obediência: obediência básica. O primeiro tem que ser básico, né? Não pode ser o primeiro ser complexo. Aí tu já desiste no primeiro, né? A maneira é complexo? Não, primeiro é básico. O que é o básico? Quando a criança recém está descobrindo o mundo, você ensina ela 2 coisas: sim e o não. Você ensina ela a obedecer. Não, ela tem que parar. Sim, ela pode continuar. Então a gente chama isso de obediência básica. O segundo nível de obediência é a obediência social. Que eu sou um pouco falho nisso. Acho que falharam na minha educação. Mas o que é obediência social? Boas maneiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, posso passar, não põe o dedinho no nariz, tira a caca e come na frente de todo mundo, sozinho pode depois, né? Então a gente precisa ensinar, não come com a boca aberta, né? Não bate no amiguinho, boas maneiras. Esse é o segundo nível de obediência que nós precisamos ensinar. O terceiro nível de obediência que a gente ensina é a cívica. O que é a obediência cívica? As leis. Você não mata, né? Você não rouba, você pode ser preso, né? Meu filho, você não pensa em numa lei que tem, não faça isso. É obediência cívica. A quarta forma de obediência que nós temos é a obediência religiosa. E aqui está a instrução religiosa. O que é a instrução religiosa? Meu filho, sente no banco e fique sentado. Não se levante. Durante que alguém está falando, não fale, não interrompa. Agora nós vamos orar, fique em silêncio para nós orarmos. Ore junto. Vamos ler a Bíblia. Isso é a obediência religiosa. Ensinar a criança a orar, ensinar a criança a ler, ensinar a criança a ficar quieta durante o culto. Isso é uma obediência religiosa. Existe um último nível de obediência, que é aqui onde nós queremos entrar, que se chama a instrução ou obediência no Senhor. Que é o que Paulo está falando aqui no versículo 6. Olha só. Obedeçam os seus pais no Senhor. O que é a obediência no Senhor? É o ensino através do Evangelho. E eu vou aplicar isso um pouco mais no final aqui. Não vou me desgastar muito aqui, tá? Então, a obediência no Senhor é uma obediência completamente diferente dessa. Talvez você pensou, religiosa, beleza, é vir na igreja, é cantar, é orar. Ok, obediência religiosa. Então, encerrou aqui. Não, existe um nível além. Você pode estar ensinando seu filho a ser obediente na religiosidade, mas você pode não estar ensinando seu filho a ser obediente no Evangelho. Ou obedecer conforme o Evangelho. Há uma diferença nisso. Segunda coisa que Paulo nos mostra nesse texto aqui de Efésios 6. Nós temos a responsabilidade de educar os seus filhos. Olha só, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. De quem é a responsabilidade? É da escola? É do Estado? É do patati patatá? É da galinha pintadinha? Não. A responsabilidade
é dos pais. E aqui, o genitivo do grego, aqui no grego, que é a língua original que a Bíblia foi escrita, pais aqui é masculino. Não é pais, homem e mulher. Aqui Paulo está dizendo a responsabilidade é do pai. O pai tem a responsabilidade de instruir nos caminhos do Senhor. E aqui Paulo usa duas palavras. Primeiro, disciplina, e depois admoestação. O que é disciplina? Quando uma pessoa ganha uma medalha de ouro, hein, Gui? Quando um atleta é muito bom, o que tu diz para ele? Pô, esse cara teve disciplina. Ele treinou bem. Ele se esforçou nos treinos. O que acontece? A maioria das pessoas acredita que disciplina é você pegar seu filho e você dar uma varada nele. Pronto, resolveu o problema. Pode ter resolvido o problema da desobediência no momento. Mas disciplina é mais do que você bater, ou que outra palavra eu poderia usar aqui, você disciplinar fisicamente o seu filho. É você ensiná-lo a ele o que é o correto. Não é só você disciplinar ele fisicamente, mas mostrar, filho, você deveria ter feito o quê? Tal e tal coisa. E treinar ele naquilo. Isso é disciplina. As pessoas dizem, não, isso é falta. Gente, eu estava essa semana num consultório lá Encantado. E olha só que engraçado, às vezes parece que Deus faz as coisas de propósito, né? Eu estava lá, aí de repente tinha uma mulher que teve que sair da consulta, abandonou a consulta lá na sala de espera, porque a criança estava se jogando no chão. Aí um senhor de idade já largou, né? Na minha época nós dávamos laços nas crianças, resolvia. Daí a outra mulher, é bem assim mesmo, nessa época nós falávamos ai, nós apanhava. Daí uma outra senhora falou assim, mas eu acho que não é só bater. E daí eu já estava pensando, eu estava consertando impressora, trabalho com impressora, né? Pensando, gente, os velhos têm orgulho de falar, espero que não fique velho e fale isso. Na minha época era muito melhor. Eu espero que não fique velho e fale isso, porque o sinônimo que tu ficou velho, tu fala isso. Não se faz mais como era antigamente. Aí tu ficou velho. Aí já tem uns 80 anos, no mínimo. Saúde, assim, da alma, uns 80 anos. Aí o velho falou assim, na minha época, nós resolvíamos com o laço. Aí os filhos estão a sociedade que nós vivemos está tão desesperada. Os filhos dessas pessoas que são mais velhas estão aí com maior índice de suicídio, estão aí com os maiores índices de drogatização, ou tomando remédio para tudo quanto é coisa. Mas deu muito certo. Cagar as pessoas a laço deu muito certo. Resolveu o problema. Não resolve, gente. Não é só sobre você bater, você disciplinar fisicamente, mas é sobre você ensinar o que é correto. Disciplina é isso. E pensa num atleta. Todo dia, olha o Michael Phelps, que é o maior medalhista de todos os tempos. A rotina dele de treino, todo dia de manhã, ele nadava cerca de 6, 7 horas ali, entre exercício e natação, para que ele tivesse um resultado. Então o nosso filho, ele vai precisar de dedicação na disciplina também, para que tenha um resultado. Não é só assim você bater e você, pronto, resolvi. Não, você começa a ensinar ele o que é o correto. Isso é disciplina. Disciplina está muito ligada com o quê? Ações, com a vontade da criança. Você começa a ensiná-la na sua vontade, nas suas ações, nos seus hábitos. A admoestação, que é uma outra palavra que a gente não utiliza muito, está mais voltada ao discurso. Não só você ensinar e mostrar para ela o que é o correto, mas você falar palavras corretas para ela também. Paulo está dizendo, não é só sobre criança, ser uma criança perfeita, uma criança que é obediente a todas as ordens, e você diz assim, com muito orgulho, a minha filha obedece tudo, mas ela não tem a instrução, a admoestação do Senhor. O que adianta criar um filho para isso? Nós vivemos uma sociedade que cria as crianças para ser médicas, para ser físicas, para ser astronautas, mas não criam crianças para a realidade que elas estarão diante de Deus quando elas morrerem. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos fisicamente, materialmente, sejam ricos, mas nós não pensamos que quando eles estiverem deitados num caixão, tudo que eles conquistaram não vai valer nada. O que vai valer para eles é como eles estarão diante de Deus. E por isso Paulo fala, a admoestação do Senhor. O ensino do Senhor. A instrução do Senhor. Então tá, vamos lá. Isso é um discurso meio vazio, né? Eu sei. Vamos para a parte prática daqui então. Ensine o seu filho com graça.
O que é graça? Na teologia a gente fala que graça é um favor imerecido. E algumas pessoas dizem assim, eu estou na graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Então às vezes a gente pensa assim, ensinar o meu filho na graça do Evangelho é deixar ele fazer o que ele quiser, porque o que importa é a graça. Não, ensine o seu filho com graça, mas ensine ele. Quando Deus revela os 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Deus primeiro ele mostra quem ele é. Eu sou o teu Deus, eu te tirei do Egito, eu te resgatei, eu agi na tua vida, por isso você me obedeça. A gente tem mania de achar, não, mas Deus vai me salvar, Deus é Deus muito amoroso, misericordioso, não importa o que eu faça, Deus vai me salvar. Jesus é um cara bonzinho. De fato, Jesus veio e morreu por nós, para que nós tivéssemos salvação. Mas o mesmo Jesus que foi morto numa cruz, em fragilidade, é o mesmo Jesus que quando se assenta no trono para julgar o mundo, o céu e a terra fogem. Já imaginou isso? Os montes saem correndo. Há severidade na graça também. Então nós precisamos ensinar nossos filhos na graça de Jesus. Ok, verdade. Mas nós precisamos ensinar nossos filhos também que há consequências para suas desobediências, sim. Nós não somos os patetas. Segunda coisa, se você não reparou ainda, seu filho te imita. Já viram aquele vídeo da criança ameaçando, o pai ameaçando a mãe, a criança vem atrás ameaçando também? Esse vídeo circulou um monte um tempo atrás, né? A maior realidade: Gui, a Belinha te imita. Gerton, a Aninha te imita. Mal, as tuas filhas te imitam. Imitam os pais, imitam as mães. E às vezes a gente pensa, da onde meu filho tirou esse comportamento? Será que você não tem esse comportamento e você não está percebendo? Por que ela grita? Será que você não grita na frente dela? Há um jogo da imitação. O seu filho imita você. Ele está constantemente te olhando, ele está constantemente aprendendo de como você vive. E a realidade é essa: você não pode instruir o seu filho no Evangelho a menos que você seja instruído no Evangelho. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é Pais Fracos, Deus Forte. Ela diz assim: você não pode ensinar o seu filho a ser um bom filho se você não for filho de um bom pai. No caso, Pai Celeste. Se você não crer em Deus e for filho de Deus, você não vai ensinar o seu filho a ser um bom filho de verdade. Há um jogo de imitação constante. Constantemente as crianças estão olhando para nós. Constantemente. Constantemente. Como você se porta no culto. Como você se porta na frente de sua esposa. Se você lê a Bíblia em casa ou não. A criança está aprendendo isso. Ela está olhando para você. E as pessoas não têm noção disso. Hoje me perguntaram no Instagram lá: quando é que eu devo começar a ensinar meu filho? Respondi: olha, ensinar você ensina desde o útero. Mas não pense que porque tu dedicou 30 minutos do teu dia para fazer um culto caseiro com a criança que tá bom. Porque o teu dia inteiro tem 24 horas ou 23 horas e meia, tirando a meia hora da instrução. E o teu filho está olhando constantemente para ti. Será que ele não trata mal a tua esposa porque tu trata mal a tua esposa? Será que ela não bate na mãe dela porque tu trata mal a mãe dela? Ou será que a tua filha ou teu filho desrespeitam o teu pai porque tu não respeita o teu marido? Nós temos que pensar nisso. As crianças estão aprendendo de algum lugar isso, e geralmente é dos pais. E nós vivemos nesse mundo da inovação. Todo mundo quer ser novo. O cara quer pintar o cabelo de rosa porque ele quer ser diferente, né? Ele quer usar as calças rasgadas porque ele quer ser diferente. A gente vive nesse mundo das pessoas que querem ser diferente. Mas a verdade é que todo mundo imita alguém. A gente está sempre imitando alguém. E os nossos filhos estão nos imitando. E vão te imitar, Johnny. Então, como a gente ensina nossos filhos? Constantemente, no dia a dia. Outra coisa, não fuja da correção. Nós temos duas formas de fugir da correção. E a correção, eu digo assim, tanto com palavras quanto com a correção física. A primeira forma de fugir da correção é através do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é como eu me sinto diante da obediência ou desobediência da criança. Lembra do caso que eu citei da pessoa no mercado? Com a criança?
Muitas vezes a gente já passou por isso, a gente fica pensando assim, caraca, o que os outros estão pensando que eu sou? Estão pensando que eu sou um péssimo pai. A gente fica vermelho que nem um pimentão, assim, tá louco, quando chegar em casa ela vai ver. Mas olha, pensa só um pouquinho. Primeiro, tu não está preocupado que a criança está desobedecendo. Tu está preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre você. Isso é legalismo. Então você foge da correção quando você se preocupa mais de como as pessoas te enxergam como pais e mães, do que como o coração do filho está, a desobediência dele. Então você quer bater na criança e deixar de castigo porque ela desobedeceu e te fez passar vergonha. Não porque ela desobedeceu, mas porque ela te fez passar vergonha. Pensou nisso? A segunda forma de fugir da correção é através da licenciosidade. E o que é licenciosidade? Enquanto o legalista ele tenta ser bem rígido nas coisas, o licencioso, ele na verdade, ele diz assim, sabe o que é? Ele já disse para 30 pessoas hoje, que ela não fez o soninho, ela não fez o soninho da tarde, por isso que ela está assim desobediente, ela está com fome, é que hoje ela não está num dia bom. E a gente costuma dar desculpas para a criação do filho. Mas a verdade é o quê? Nós queremos nos exaurir da disciplina, da culpa da educação. Então mete lá fluoxetina na criança, mete Ritalina, deixa ela bem calminha. É que na verdade ela é hiperativa. Meu filho é hiperativo, por isso que ele se pendura no teto e sai girando assim. É hiperatividade. É por isso que ele me dá na cara aqui, é porque ele é hiperativo. Já ouviram isso? Nunca ouviram, né? Já ouviram isso? Só eu já ouvi isso. Daí alguém falou, né? Meu filho tem TOD, transtorno opositor desafiador. É por isso que ele não é obediente. Gente, ok, às vezes a criança pode ser um pouco mais difícil, mas bem na realidade, perguntaram no Instagram lá, qual é o mais difícil da disciplina dos filhos? Os pais. A maior dificuldade é os pais, não é a criança. O meu filho, ele é muito desobediente, por isso que ele é assim. Não, é o pai que é um banana. É o pai e a mãe que não educam. Então a gente foge da correção através da licenciosidade, com as desculpas. Mas o que nós temos que fazer é mostrar para os nossos filhos que sim, eles são amados por nós. Nós amamos eles. Nós queremos o bem deles. E por isso nós disciplinamos eles. Isso é o que Deus faz com nós. Já reparou uma coisa? Eu tenho certeza que tu não bate no filho do outro, né? Por que tu não bate no filho do outro? Dá vontade às vezes, né? Mas tu não bate. Por quê? Porque ele é o filho do outro. Por que você disciplina seu filho? Porque ele é o seu filho. Nós temos que falar para os nossos filhos: meu filho, você é o meu filho, eu te amo e eu não posso deixar você ser assim. Eu preciso te ensinar o que é o correto. Ele vai se jogar para trás, vai fazer de tudo. Isso é normal da criança fazer isso. Isso se chama pecado. Mas você abraça ela e diz: eu te amo, você é minha filha, eu quero me reconciliar contigo. Vou mostrar isso mais para frente para vocês. Eu quero me reconciliar contigo. Isso é criar no Evangelho. Por quê? Porque Deus nos ama, Deus nos amou de tal forma que enviou Jesus para morrer por nós. Não importa o que nós fazemos de mal ou bem, Deus vai continuar nos amando. Mas o que acontece? Volta e meia Deus pega a nossa vida e dá uma chatada nela, né? As coisas começam a dar errado. De repente acabou o gás no final do mês e tu não tem dinheiro para comprar de novo. De repente tu foi sair de casa com o carro e arranhou o carro. Tu pensa assim: Deus, por que está acontecendo isso? Talvez Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Talvez Deus está querendo te chamar alguma coisa. E a palavra de Deus diz em Hebreus: fiquem felizes com a disciplina, porque isso demonstra que vocês são filhos, porque Deus só disciplina quem Ele ama. Então a disciplina é, na verdade, uma forma de amor pela criança. Como ensinar então a criança? Como eu falei para vocês,
O ensino é no dia a dia. Tem um texto da Bíblia, Deuteronômio 6. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Deuteronômio 6. E olha que interessante esse texto. Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio é lá no Antigo Testamento. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deuteronômio capítulo 6. Diz assim. Olha só, versículo 6 e 7. 6, 7, 8 e 9. Essas palavras que eu hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E você educará o seu filho e delas falará aonde? Quando você estiver sentado em sua casa. Quando você estiver andando pelo caminho. Quando você se deitar. Quando você levantar. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas estarão diante dos seus olhos, e você escreverá nos umbrais das suas portas. O que Deus está dizendo aqui? Que educação é no dia a dia. Como você acorda o seu filho, você está ensinando ele alguma coisa. Quando falta obediência no seu filho, você precisa ensinar ele sobre a obediência de Deus. Responda com a graça de Deus. E quando falta dinheiro no final do mês, o que você faz? Se desespera? Não, você responde e ensina ao seu filho a esperança em Jesus. Filho, você não precisa ter medo. Você pega a sua família e diz, não precisa ter medo. Deus vai suprir. Deus vai cuidar de nós. Eu tenho certeza disso. Você está ensinando ele o quê? A confiar em Deus. Mas aí quando você pega e se desespera, chega em casa, bate a porta, já briga e fala, também tu gasta um monte. Olha só, essas monte de porcaria que nós compramos. Esse guri que está sempre cheio de cárie nos dentes, comendo bala aí toda hora. Temos que economizar. O que é isso aí que está acontecendo? O que está ensinando para o teu filho? Murmuração, falta de respeito. Então, nós ensinamos esperança quando nós direcionamos a nossa esperança em Deus. E quando surge uma discussão entre o pai e a mãe, ou entre o casal, entre os irmãos, nós mostramos para os nossos filhos que há reconciliação sempre. Deus veio ao mundo e morreu por nós para nos reconciliar, é o que Paulo diz em 2 Coríntios. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que há reconciliação. Reconciliação no Evangelho. Quando nós chegamos para a nossa esposa e diz assim, meu amor, me desculpe. Quando nós chegamos para o nosso filho, nos abaixamos, filho, papai gritou com você, eu peço desculpa para ti. O que você está ensinando ao seu filho? Reconciliação. Humildade. Nós não reparamos nisso. Outra frase do Paul Tripp. Nossas reações diante das crises diárias e situações cotidianas tornam a nossa crença real. Pensa nisso. Nossa reação, vou falar de novo. Nossas reações diante das crises diárias e das situações cotidianas tornam a nossa crença real. Como você reage diariamente é o que conta. E a gente fica pensando, nosso filho não quer mais ir na igreja, foi para a faculdade, se desviou. Por quê? Quem sabe você nunca quis ir na igreja também. Chegava na hora de ir no culto, ficava assim, tem que ir no culto de novo. Tá louco. Não aguento mais. Ouvi aquele cara falar lá 50 minutos. O que é isso? Eu acho que seu filho vai ter vontade de ir? Não vai ter. Não vai querer. Né, Johnny? Não adianta. Terceira coisa. Você é responsável pela instrução do seu filho. Você é responsável pela instrução dele e também pela desobediência dele. Provérbios 29, 17 diz assim: discipline o seu filho e esse lhe dará paz, e você terá grande prazer na sua alma. Você quer paz na sua casa com seus filhos? Você precisa discipliná-los. Precisa ensiná-los o correto. Precisa instruí-los. A disciplina é para os filhos mesmo. Eu falei para vocês, ok, você é meu filho, é um filho rebelde, mas é meu filho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Amanda, esse tempo atrás, deu a louca lá, ficou rebelde, foi pro quarto, eu falei, você vai pro quarto. Cheguei lá no quarto, conversei com ela, minha filha, olha, você fez isso errado, não é certo o que você fez. Mostrei para ela, isso é o que você deveria ter feito. Daí eu perguntei para ela, o que você deveria ter feito? Ela disse, deveria ter feito isso. Ok, então tá.
O papai vai te disciplinar agora. Você é minha filha amada. Eu vou te disciplinar. Para que você aprenda que você não deve mais fazer isso. Aí, disciplinei ela. Daí ela falou, eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha. Ela falou assim. Daí eu falei, 3 anos, gente, não é uma adolescente. Tem 3 anos. Daí eu falei, tá bom. Você pode ficar sozinha, mas você é nossa filha. Eu te amo. Eu te amo. Daí ela foi, chorou um pouco, resmungou e tal. Daí daqui a pouco a gente viu que ela estava quieta. A gente foi lá no quarto, né, bem? A gente foi lá, ela lá. Daí ela estava sentada na cama. Daí ela, papai, olha que eu botei esse quadro. E nesse quadro diz que Jesus conserta o nosso pecado. Não estava escrito nada disso. Estava escrito outra coisa. Mas ela pegou e disse isso. Daí eu falei, é verdade? Sim, Jesus consertou o meu pecado. Ela falou bem assim, cara, e a gente viu no coração dela, nos olhos dela, que tinha feito bem para ela aquilo. Ela tinha entendido isso. E ela tinha entendido que por mais que ela tinha apanhado, foi uma varadinha só, por mais que ela tinha apanhado, ela entendeu que a varada fez com que ela se sentisse mais amada. Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos, por mais que eles são rebeldes. E aqui entra a chave do que é a criação no Evangelho. Não é sobre as ações das crianças, é sobre o que está por trás das ações das crianças. O problema do coração da criança é o coração do problema, é o ponto central do problema. O problema é o pecado. Quando a criança bate no outro, não é só simplesmente, ela bateu. Não, mas por que ela bateu? Porque quando a gente começa a tratar só a ação externa, nós perdemos o ponto principal, que é trabalhar no coração da criança o Evangelho. Mostrar para ela que na essência dela tem coisa errada. Porque nós vivemos muito no mérito. Você fez coisas boas, você é bom. Fez coisas más, você é mau. Mas quando você mostra para a criança que o coração dela tem algum problema, e que mesmo assim você ama ela, isso é instrução no Evangelho. E isso é o que modifica o coração da criança. Quando ela rouba alguma coisa, quando ela bate em alguém, não é só sobre ela ter batido em alguém, mas você vai conversar com ela. Primeiro, imediatamente você conversa com ela. Você pede, mostra para ela, minha filha, você bateu, você fez isso errado. Mas por que você fez isso? Ah, pai, eu fiz isso porque ela pegou meu brinquedo. Ela vai sempre se justificar, já viu isso, né? A criança sempre justifica, né? Nunca vi, ela está sempre certa. A outra está errada, ela está certa. Parece nós, né? Nós em miniatura, o mini eu. Ela vai dizer, não, ela pegou meu brinquedo. Ok, ela pegou teu brinquedo. Mas tu podia ter batido? Não. O que é isso então? Egoísmo. Percebe a diferença? Não, você não pode pegar o brinquedo. Não. Você pegou o brinquedo por quê? Porque você tem egoísmo. Você não quer dividir. E a gente é egoísta por natureza. Então nós temos que cavar mais fundo no coração das crianças. Não é sobre o que elas fazem, se elas são bem educadas ou não. Porque a criança pode ser a criança mais educada do mundo, e mesmo assim chegar diante de Deus e estar completamente perdida. Então, 2 princípios básicos para correção. Eu estou quase acabando, sério. Tenham paciência comigo. 2 princípios básicos para correção. Primeiro, faça imediatamente. Não espere. Mateus 18 diz assim: se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele, em secreto o advirta. Então, 2 princípios. Primeiro, vá. A ideia de você ir imediatamente até a criança. Segundo, em secreto. Nunca humilhe a criança. Nunca na frente de todo mundo pega e bate nela, humilha ela, chama ela de desobediente, de não sei o quê. Leva ela num canto, leva ela no banheiro. Nós temos que entender uma coisa: se os nossos filhos creem em Jesus, eles são os nossos irmãos. Além de filho, é nosso irmão na fé. Então nós temos que cuidar disso, ir com ela em secreto, falar com ela imediatamente, disciplinar ela em secreto, não humilhar a criança. Uma vez nós vimos um pai na frente de todo mundo, chamou o filho, não quero mais que tu faça isso, porque a próxima vez que tu fazer isso, tu vai apanhar. Na frente de todo mundo. Chama a criança num canto, conversa com ela,
Fala com ela. Outra coisa, outro princípio. Mergulhe a criança, e aqui eu estou quase encerrando, depois eu quero só dar um alerta. Mergulhe a criança na narrativa de Deus. Os nossos filhos conhecem o Chase, como é que é o nome dos outros? Esqueci. O Marshall, a Sky, conhece a Peppa, conhece a Polly Pocket, a Barbie, as sereias, conhece tudo. Mas eles não conhecem Gideão. Eles não conhecem Davi. Eles não conhecem Daniel. Nós não ensinamos com a Bíblia. Já reparou nisso? Deus tem um plano de salvar o mundo. A gente chama isso da história de Deus, a história da redenção. Deus desenvolveu esse plano aqui, minha gente, ó. Do início ao fim. Tudo que Deus escreveu aqui nesse livro é sobre uma coisa: como Ele quer salvar o mundo através de Jesus. Sobre isso que Ele fala nesse livro. Do início ao fim. Todas as histórias apontam para isso. Desde Adão até Paulo. E quando nós sentamos com o nosso filho, nós não ensinamos ele sobre Deus. Por exemplo, a criança se sentiu injustiçada porque os amigos menosprezaram ela. E ela veio até você chorando. O que você faz? Ah, minha filha, vai lá e resolve isso aí. Não. Você pode chegar para ela e mostrar: minha filha, José também foi assim. José foi jogado numa cova pelos próprios irmãos. Os irmãos tinham inveja dele. Venderam ele como escravo. Mas mesmo ele sendo menosprezado, ele continuou confiando em Deus. E também Jesus. Todos os amigos de Jesus abandonaram Jesus quando ele foi crucificado. Quando ele foi posto numa cruz, ele estava sozinho, completamente desolado. Mas ele fez isso para nos salvar. Percebe a diferença? Onde você está direcionando a criança? Onde ela está colocando a esperança dela? Nós precisamos ser melhores nisso. Melhores nisso. Quero terminar só dando um alerta, gente. Nós estamos expostos constantemente ao abuso sexual de crianças. Sério isso. É muito sério. Pais, controlem os eletrônicos. Tem uma frase do livro que diz assim: deixar a criança com o celular sozinha é a mesma coisa que você deixar a criança numa avenida movimentada sozinha. Ela pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode acessar pornografia. Ela pode entrar em conversa com um abusador. Ah, isso não acontece. Isso acontece. Aconteceu com alguém muito próximo de nós. A pessoa se apresentou num chat, dizendo que era um menino novo, que gostava dela, mandou umas fotos. De repente ela começou a mandar fotos da genitália. De repente ela começou a fazer vídeos se tocando. Isso acontece, gente. A gente acha que não. Acontece. Os nossos filhos estão expostos constantemente ao abuso sexual. E mais do que isso, violência sexual não é só abuso físico, toque. É erotização. É vídeo, é como a gente veste eles, como a gente deixa que eles se vistam de forma erótica. Isso também é abuso sexual. Você destrói a inocência de uma criança. A Jaque é psicóloga, trabalhou com inúmeras crianças que foram abusadas. A gente não tem noção do que um toque na vagina de uma criança, no pênis de uma criança pode fazer nela. Pode destruir a vida da criança. Destruir a vida da criança. Cuidem dos seus filhos. Nunca deixem seus filhos sem supervisão. Nunca. Jamais. Ah, mas é meu vizinho. Não deixa. Outra coisa, não peguem filhos no colo. Não é teu filho. Não pega ele no colo. Não deixa que outro pegue. Pode dizer que eu estou sendo meio extremo. Ok. Mas às vezes a criança não tem noção. Ah, ela pegou no colo aqui, pegou no colo ali. Quando vem alguém estranho e pega ela no colo, ela nem sabe. E aí o estranho, o cara está fazendo cosquinha nela. Isso é a pior coisa. Homens, não façam cosquinha em crianças. Se os pais não deixam, se os pais não estão perto, não façam cosquinha. A criança às vezes entende que esse toque é brincadeira. E o abusador adora falar isso. Eu vou fazer só uma cosquinha aqui na tua pepequinha. Eu vou fazer só uma cosquinha no teu bumbum. Gente, isso é sério. Nossas crianças estão entregues constantemente a isso. Não pegue nenhuma criança no colo que não é seu filho.
Ah, tá caindo do precipício. Daí tu puxa pelos cabelos. Sei lá. Mas se tu chamou, ela não veio, chama os pais. Olha, não quer obedecer. Não pega no colo. Por favor, gente. Não dê colo para as crianças estranhas. Tá? Essa é uma palavra de advertência. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Choro de criança é lindo. Sinal que tem vida. E eu vou terminar citando essa frase desse livro aqui, ó. Se vocês querem um livro bom para ler, esse aqui, ó. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. John MacArthur. Muito bom. Ah, mas eu não tenho filho. Vai querer ler. Quando tiver filho, vai ser tarde demais já. Olha essa frase aqui, então. Os pais cristãos não precisam de programas novos, embalados em plástico bolha. Eles precisam obedecer constantemente aos poucos e simples princípios que são claramente apresentados aos pais na palavra de Deus. Tais como ensinar os filhos com persistência a verdade da palavra de Deus, discipliná-los quando eles agem mal e não provocá-los a ira. Esses poucos preceitos, se forem aplicados constantemente, têm um impacto muito positivo para as dificuldades do dia a dia. Legal?